Você já sentiu que a sua felicidade dependia de outra pessoa? Que tinha medo de perder alguém? Mesmo quando aquela relação estava te fazendo mal? Que às vezes você se esquecia de você para cuidar do outro? Isso já aconteceu com você? Hoje nós vamos conversar sobre a dependência emocional. E quero trazer 7 sinais da dependência emocional que você precisa conhecer. Porque às vezes você passa por isso e às vezes não percebe. Então hoje nós vamos conversar sobre isso, tá? É um assunto que muitas pessoas vivem e, como eu falei, às vezes não percebe e acaba piorando, né? Acaba prejudicando a própria vida. Antes de começar, eu quero deixar claro que esse vídeo não é um diagnóstico, tá? Então, não é algo que eu tô trazendo aqui, tá bom? Para dizer o que, sei lá, diagnosticando alguém aqui. Eu quero compartilhar, né? Trazer uma reflexão. Cada história tem uma história, como eu já deixei claro isso, né, nos outros vídeos meu anterior. E é necessário buscar ajuda quando você vê que é necessário, busque ajuda médica de um profissional formado nessa área, tá bom? Eu vou compartilhar a minha, reflexões, né, informações que podem te ajudar, no caso, a você olhar para dentro de si, né, e melhorar os seus sentimentos. Então, o meu intuito aqui é isso, tá bom? Compartilhar aquilo também que eu já vivi. Hoje eu não vou falar sobre a dependência emocional aqui, que eu passei, né? Vou deixar os sinais, né? Os 7 sinais. Mas eu não vou falar sobre a minha experiência nesse vídeo, porque não vai dar, né? Fica muito longo e não vai dar certo. Então, eu vou separar os vídeos, como eu já fiz, né? Na ansiedade, no vídeo da ansiedade. Fica muito mais fácil, tá bom? Então, antes de tudo, né? Fica até o final do vídeo. Sejam muito bem-vindos em meu canal, né? Eu me chamo Jéssica e hoje eu vou compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, o primeiro sinal fica aí, é o medo intenso de perder a pessoa. Então, o medo intenso de perder alguém, sabe? E o que eu tô falando aqui não é só sobre pessoas. Às vezes, as pessoas são dependentes no trabalho, às vezes as pessoas são dependentes em amizade, nos relacionamentos, casamento, namoro. Tem várias formas de você ser uma pessoa dependente emocionalmente. Às vezes na família, enfim, tá bom? Então, quando eu falar pessoa, você pode tomar, se for um trabalho ou algo assim, você pode tomar isso, tá bom? Mas, enfim, o medo intenso, né, de perder a pessoa. Então, é uma pessoa que tem medo constante, né, de ficar sozinha também, né? Mas de perder aquela pessoa. Ela acha que aquela pessoa, mesmo que aquilo te faça mal, né? Às vezes a pessoa não vê o quanto mal está fazendo. Então, é um sinal de sentir um medo muito grande. Medo muito grande de abandono, né? De ficar sozinho. Então, a pessoa antes do tempo, ela já sente aquele medo intenso. Eu não posso ficar sem aquela pessoa, né? Eu vou ser abandonado por ela, né? É um medo muito forte, um medo muito intenso, que deixa a pessoa muito mal e aí traz outras coisas, não só, né, a dependência ali em si, mas outros problemas, né? Voltado a isso, porque tem medo, né? E às vezes aceita até situações que ferem, que machuca, por medo de perder aquela pessoa. Então, é uma pessoa que aceita qualquer coisa porque ela não quer ficar sozinha. Ela tem medo de ficar sozinha. Então, aquilo faz com que ela aceite muita humilhação, aceite muito sofrimento. Tem pessoas que passam por níveis muito forte, assim, muito ruim nesse nível emocional. Por quê? Porque vive um relacionamento tóxico, né? Que a pessoa faz ela fazer coisas ou escolhas que não ajudam ela, que não faz bem para ela. E automaticamente ela se machuca, ela sofre com aquela situação, porque não é o que ela queria, né? Não é a vontade dela. Então, isso é o primeiro sinal aí da dependência emocional. Segundo sinal é colocar a pessoa sempre em primeiro lugar. A pessoa sempre está em primeiro lugar. O último é você. A pessoa sempre está em primeiro, tá? Então você se deixa, você se esquece. Aí você começa a deixar seus sonhos de lado. Uma pessoa que deixa sonho, abandona um sonho. Eu já fiz isso, sabe? Depois a gente vai abordar os outros sinais, mas uma pessoa que abandona tudo que tem, tudo que pensa, tudo que sonha, né? Os seus objetivos, seus interesses, né? É uma pessoa que deixa suas vontades, suas necessidades de lado para agradar alguém. Ou seja, tudo da pessoa vem primeiro. Tudo naquele ambiente vem primeiro, sabe? E acaba se deixando. Daqui a pouco você não sabe nem o que você queria mais, né? Então, isso também é um dos sinais, tá bom? Sempre colocar o outro em primeiro lugar, né? Porque já diz, gente, até a Bíblia fala sobre isso. Um cego não guia o outro, você tem que estar bem
Você tem que se colocar em primeiro lugar. Às vezes é difícil falar isso, porque a gente tem filhos, né? Vou colocar meu filho em primeiro lugar, depende do que você está colocando. Porque se você está deixando uma saúde de lado, por exemplo, já não é legal, porque como você vai cuidar do seu filho se você está doente? Então a gente tem que entender que certas coisas, se você pode, quando é um filho ainda é um pouco mais forte, né? Porque é óbvio que a gente vai colocar um filho sempre, né? Mas você tem que se cuidar, você tem que se colocar em primeiro lugar, porque você tem que estar bem para cuidar dos outros, você tem que estar bem para cuidar dos seus filhos. Se você não tiver, você não vai conseguir, né? Se você adoecer, quem vai cuidar deles? Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos cuidar primeiro, nos amar primeiro, para depois fazer isso lá fora, tá bom? E o terceiro sinal, precisa constantemente da aprovação do outro. É sobre isso, acho que já falei no vídeo anterior, né? Você querer a aprovação das pessoas para tudo, ou seja, tá bom essa roupa, se não tiver, se a pessoa falar que não tá, você vai tirar a roupa porque aquela pessoa falou que não tá bom. Você precisa de aprovação da roupa que você veste toda vez que você sai. Você precisa de aprovação como o seu cabelo deve estar. Você precisa de aprovação como você deve, sei lá, o lugar que você deve frequentar. O que eu devo... Às vezes... Gente, eu era assim antigamente. Eu era tão dependente. Eu não sei se é porque eu vim de fazenda, mas eu acho que isso é muito do sangue, sabe? Porque, querendo ou não, o meu pai é dessa maneira e muitas pessoas ali da minha parentela são assim também. Então, também. Mas eu gostava, assim, de ter a opinião. O que eu devo escolher pra mim comer? O que você acha? É assim que eu perguntava, sabe? Então, eu sei que é horrível, porque, gente, cada um tem um gosto, cada um é individual. Então, são coisas que vai tirando a essência nossa, aquilo que a gente gosta, sabe? Tudo que é prazeroso pra nós vai saindo, porque você quer a aprovação das pessoas, você quer a aprovação das pessoas pra tudo. Como eu devo me comportar, sabe? É aquela aprovação constante. Você anseia por isso, tá? Sentir que só tem valor quando recebe atenção. Então, quando eu recebo atenção, eu tenho valor. Se eu não receber, eu não tenho valor, né? Elogios, carinho, sabe? Então, você só é amada se você receber carinho. Quem não gosta de carinho, gente? Vamos ser sinceros. Todo mundo gosta. É óbvio. Nós somos humanos. A gente gosta de ser... Claro que a gente gosta de ser elogiado, também. Quem não gosta de receber um elogio do marido, quem não gosta de receber um elogio, né? Mas nós não podemos ser dependentes de elogios, nós temos que saber o nosso valor. Quem nós somos, com elogio ou sem elogio, nós sabemos o nosso valor, nós devemos, é dever, saber o seu valor, independente se você recebe elogios ou não, tá? Então, se elogiou, beleza, se não, ótimo. Você sabe quem você é. Tá bom? Recebeu carinho? Que bom. Quem não gosta de receber carinho, mas se não recebeu? Tá bom também. Você sabe que você é merecedora disso e que você se ama e que você tem valor. Então, nós devemos gostar de receber? Claro, quem não gosta, mas nós devemos entender. Se não recebemos aquilo, nós temos que nos amar, temos que dar o valor devido a nós. Não querer receber afora o que não é dado nem dentro. Tá bom? E o quarto sinal, dificuldade de dizer não. É uma pessoa que não sabe dizer não, né? Não, eu não quero, não sabe falar não, eu não quero. Ou se falar não, porventura, vir falar não, ainda quer dar satisfação porque tá falando não. Não, nós não devemos satisfação pra ninguém. Claro que isso, nós somos casados, né, mas mesmo assim, tem hora que meu esposo fala pra mim, vamos fazer tal coisa? Hoje eu não tô muito afim. Então tá bom. É compreender que não é impor limites quando eu não quero, quando eu não posso. Porque senão você só vai dizendo sim, você vai se frustrando, você vai cansando, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Então dizer não, gente, é libertador, porque é impor limites. Principalmente quando é algo que eu não quero fazer. Você tem que saber falar não, eu não quero, não vou, eu não posso. A gente precisa aprender a falar essa palavrinha curta, mas que é tão difícil, né, quando você tem essa dependência. Por medo de conflitos, talvez, né? Brigas, sei lá, de desagradar a pessoa, a gente não quer desagradar ninguém. Quando você é dependente, você não quer desagradar ninguém, aí você acaba se desagradando. Ou seja, não desagrada o outro, mas desagrada a mim. Tá errado, né? Tem que ser invertido isso. Nossos valores tem que ser para nós. Então, a gente acaba aceitando o que fere os próprios limites nossos para agradar outras pessoas. Isso não tá certo, de jeito nenhum tá certo. E o quinto sinal, perder a própria identidade. Gente, isso aqui eu já falei sobre identidade. A gente perde tudo, a gente perde nosso propósito. O que nós viemos para fazer aqui, a gente perde porque nós estamos preocupados, né, em agradar os outros, senão a gente perde nossa identidade. Foi aquilo que eu falei.
você vai colocando a vontade do outro, colocando a vontade do outro, quando você vê, você não sabe nem o que você quer ser mais, você não sabe nem o que te satisfaz mais, porque você tá presa naquela pessoa, dependente, então você perde a sua identidade. Nós não temos que carregar nossa identidade, nosso RG, para se apresentar quem nós somos, né? E isso serve para interiormente também. Nós devemos saber quem nós somos. Não podemos perder a identidade. Porque se a gente perde a identidade, a gente perde tudo. Né? Com o tempo você percebe que não... Assim, você fez a vontade do outro, sabe? Você não sabe nem o que você gosta mais. Quem você é fora daquela relação, você já nem sabe mais. Né? Eu sou tudo dentro dessa relação. Lá fora eu não sou nada. Por quê? Porque você se deu demais e você perdeu a identidade. Então, isso não pode acontecer. Sexto sinal, sofrer muito quando está sozinho. Uma pessoa que sofre demais, ela não suporta ficar sozinha de jeito nenhum, sabe? Ou ela quer estar com aquela pessoa, ou já viu aquelas pessoas que gostam de casa rodeada de gente? De repente seja só porque gosta, mas na minha visão, assim, quando nós não queremos ficar sozinho, sofrer muito, né? Quando tá sozinho, quando não tem ninguém ali, é porque você não consegue lidar com o que você precisa melhorar por dentro. Eu falo por experiência própria, né? Eu falo a minha experiência, na verdade, né? Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha medo de ouvir aquela voz dizendo, nossa, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Na verdade é você que tem que mudar, não os outros. Você entende? E aí a gente vai ocultando aquilo, porque quer a presença, quer estar sempre perto de alguém, não quer lidar com o que precisa lidar, você entende? E nós precisamos entender que a gente precisa lidar, gente. A gente precisa lidar com a solidão, a gente precisa lidar com o nosso interior. Nós precisamos aprender a estar consigo mesmo. Gente, é a parte mais importante do processo de reconstruir o amor próprio. Você precisa estar só, nem que for 5 minutos por dia, sabe? Se for embora, se for algo tóxico, deixa embora. Você estabiliza, você coloca a sua cabeça em ordem, sabe? E você tem que aprender isso. Você tem que aprender, porque se você não aprender a lidar com você, quando que você vai conseguir lidar lá fora se você não consegue lidar com você? Interiormente você não consegue lidar. Então é necessário sim estar sozinho consigo mesmo. É necessário. Isso é necessário. Hoje eu entendo porque que eu não fui rodeada de amigos desde pequena. Porque eu sempre fui dependente. Imagina se eu fosse rodeada de amigos desde pequena. Eu sempre daria. Eu nunca teria. Entende? Então a gente precisa aprender isso. O sétimo sinal, acreditar que não consegue seguir a vida sem aquela pessoa. É óbvio, a pessoa acha que a vida dela acabou ali, que ela não consegue viver mais sem aquela pessoa, enfim, é uma necessidade intensa, né, de ter aquela pessoa. Ela acha que a vida dela acabou, ela não entende que ela nasceu sem aquela pessoa, né, e que se aquela pessoa não muda, aquela pessoa for uma pessoa tóxica na vida dela, ou aquele ambiente não está sendo agradável para ela. Ela acha que ela não vai ter vida fora dali, ela acha que ela não vai ter vida fora, né? Aquela pessoa que é muito grudada com a mãe, com o pai, que acha que não vai conseguir viver lá fora sem, né? E essa dependência dentro de um casamento é péssima, porque imagine se o casamento é tóxico. Imagina se o marido é um narcisista, ou a esposa é uma narcisista. Como que você vive num casamento desse? Se você já tentou mudar, já pediu pra mudar, não teve mudança. Porque tem pessoas que mudam, tem pessoas que não mudam, né? O meu casamento, por exemplo, mudou. A gente decidiu reconstruir, né? Graças a Deus. E deu certo. Mas e quando a pessoa não muda, sabe? Então fica difícil quando alguém não quer mudar. Porque a mudança vem internamente, né? A pessoa tem que querer mudar, mas e quando não muda? Então, esse pensamento pode, assim, prender a pessoa em um relacionamento por medo, né? Não é nem por amor, né? E não por escolha também. Então, assim, é algo muito complicado que as pessoas precisam rever isso, entende? É acreditar que não consegue seguir a vida em frente. Você fica presa naquilo, aquilo não vai ter futuro, aquilo não vai fluir, aquilo não vai florescer. E você vai só se afundando, entende? E aí tem várias coisas, né? Mas hoje, gente, olha, o vídeo já ficou bem longo. Eu vou encerrar por aqui, tá? Mas os sinais da dependência emocional, tá? Então eu quero deixar claro aqui que isso é algo só pra você refletir e ver se você tá passando por isso e buscar ajuda, tá bom? Não tô aqui pra ditar o que você deve ou não fazer. Minha reflexão pessoal, eu vou deixar pro próximo vídeo, porque vai ficar muito longo. Esse vídeo aqui já ficou, né? Então eu faço assim, vou gravar esse vídeo, depois eu gravo outro falando a minha experiência pessoal, tá bom? Mas assim, gente, se você se identificou com um desses sinais, não significa que você está condenado a viver com isso, tá? Significa que você precisa buscar ajuda e rever a sua situação, né? O seu relacionamento, o seu ambiente, entendeu? Porque tudo aquilo que adoece a gente não tem
por que a gente permanecer, sabe? A gente tem um momento que tem que aprender, mas se dentro desse aprendizado não conseguiu ter uma evolução, uma melhora, uma mudança, é algo que não vale a pena, tá bom? E assim, o primeiro passo para a mudança é você saber que você não é condenado por isso, saber que você não vai viver a vida inteira por isso, é colocar na cabeça, eu posso sair disso, eu vou buscar ajuda, né? Eu consigo sair dessa situação. Muitas pessoas vão conseguir sair sem buscar ajuda, mas se é necessário buscar, busca, cuida de você, olhe para sua história com carinho, tá bom? Porque se você chegou até aqui é porque tem valor, tudo em você tem valor, você tem valor, tá? Então esses são sinais, lembrando, é só uma reflexão e um compartilhamento meu, mas que fique aí como aprendizado para você se olhar, né? Ver se você tá passando por isso, tá bom? Ver se você tá lidando com esse tipo de situação. Se você tá lidando com esse tipo de situação, ver como que fica melhor para você. Talvez seja bom você buscar uma ajuda, né, de um profissional, ou se você conseguir reverter essa situação, né, talvez a base de uma conversa quando é relacionamento. Eu acho que a base do relacionamento é a conversa, porque se você não tiver esse tipo de atitude dentro do seu casamento, não tem o porquê você conviver, né? Se não tiver conversa, como que você vai resolver? Como que você vai mudar? Como que a pessoa vai mudar? Então, o que a gente, não agrada a gente tem que ser posto em cima da mesa e ser conversado, ser falado, entende? E se for em um ambiente, rever se aquele ambiente está te fazendo bem, pode te trazer dinheiro financeiramente, mas pode tirar a paz que você tem, pode mexer com a estrutura emocional, psicológica, entende? Então, vê se isso tá fazendo sentido para você, tá bom? E não esquece, tá? Se você já passou por isso ou tá passando por isso, deixa aqui nos comentários, compartilhe a sua experiência comigo, tá bom? Vamos compartilhando a experiência uma com as outras aqui, enfim, tá bom? Mas é isso, gente. Se você gostou, se inscreva no meu canal, tá? Ative o sininho de notificação, que eu vou estar continuação, né, desse vídeo, vai ter outra continuação e a gente vai conversando, tá bom? Então, tá bom, gente. Até mais. Um beijo.